Fala galera da Ironberg, PJ na área para mais um Dicas do PJ e hoje trazendo um conteúdo muito especial para vocês, falando sobre, velho, é o que a galera mais quer, quando o cara começa a treinar o que ele mais quer, que é o quê? Braço, papai, braço. Hoje vamos falar dos principais erros que impedem você de evoluir seus braços. Tá? Existe muita mística aí por cima do treino de braço, por ser um músculo pequeno, e hoje a gente vai estar desmistificando isso e levando para a prática, mostrando para vocês como construir braços bons. E lógico, passando um macetezinho de 2 ou 3 exercícios aqui para você já aplicar no seu treino, e eu tenho certeza, mano, que vai fazer muita diferença. Bora! Então vamos lá, galera. Primeiro, seguinte, o que acontece muito? A gente vê muita galera na academia treinando o braço, mas cometendo um erro muito grande, né? Que é o princípio de tudo, que é a progressão de carga. Galera mais das antigas, o cara marombeiro raiz mesmo, ele vai saber o que eu tô falando, porque antigamente falavam-se muito sobre músculo pequeno, você precisa fazer 2, 3 exercícios só, com um pouquinho de carga no dia de costas, no dia de peito, e acabou. Era muito difícil, lá antigamente, lá atrás, você fazer um treino só de braço. Mas, graças a Deus, isso já caiu por terra. A galera hoje já está fazendo treinos isolados de braço. E você tem que ter em mente, cara, que para desenvolver braço, você vai precisar trabalhar com carga sim, tá? Não vai precisar pegar cargas astronômicas, lógico, isso não tem necessidade, mas você precisa colocar a progressão de carga no teu treino, tá bom? A gente vê uma galera, cara, reclamando, pô, meu braço não evolui, meu bíceps não cresce, mas você vai ver, o cara tá fazendo uma rosca alternada há 4 anos com o mesmo peso, 10 quilos, 12 quilos, partindo daquela premissa boba de transformar 10 quilos em 100 quilos, que a gente já sabe que não funciona, tá bom? Então, primeira dica para você, traga a progressão de carga para o seu treino de braço. Primeiro ponto, tá? Segundo ponto, variação de ângulo. Cara, vocês podem ver, meu braço não é muito grande. É um ponto fraco no meu físico, hoje é um pouco menos, mas durante muito tempo me atrapalhou muito nas competições. Então, o que eu testei em mim e o que funcionou e o que eu já testei com outros alunos meus, tanto de personal como de consultoria, é a variação de ângulo, né? Fazer aí exercícios que trabalhem a parte baixa, na parte alta e na parte média e na parte alta. Cara, isso aí cientificamente não tem comprovação nenhuma, mas na prática, empiricamente, eu vi muita diferença no meu físico e no físico de alguns atletas meus, tá bom? Então, a outra parada que muita gente erra, tá? Chama-se execução. Execução, irmão. Seguinte, muita gente vem pra rosca direta, tríceps testa, alternada, às vezes tentando aumentar muita carga, prejudica a execução. Prejudicando a execução, mano, você joga atenção para diversas outras áreas e acaba tirando a atenção máxima que é do bíceps e do tríceps, tá? Então hoje eu vou mostrar para vocês algumas dicas. Eu vou pegar 2 exercícios aqui para vocês que eu considero bastante eficiente, que é a rosca alternada e o tríceps testa, que eu vejo que tem muita dificuldade da galera. E eu vou mostrar para vocês como executar da forma mais confortável e da forma que você consiga trabalhar melhor a musculatura. Lembrando que você só aumenta a carga no exercício se a sua execução estiver ok. Existem várias variáveis no treino, descanso, volume, intensidade, mas a execução não é uma constante. Então você tem sempre que manter uma execução ímpar, boa, 100%. Se você está sacrificando a sua execução em prol de carga, está errado. A carga tem que ser o resultado de um bom treino, de uma boa amplitude, e aos poucos você vai ganhando força e trabalhando isso, beleza? Então vamos comigo. Traz carga para o seu treino de braço, traz variação de ângulo para o seu treino de braço e traz execução correta para o seu treino de braço, tá? Isso aí já vai dar uma diferença brutal em 2, 3 meses no seu físico. Agora, vamos para a parte prática, eu quero mostrar para vocês os erros que a maioria da galera comete. Vamos lá. Ó, vamos começar aqui, tá? Com a rosca alternada. Vou fazer sentado, que é para cansar menos, que o pai tá pesado. Ó, 5 quilinhos, não vou pegar uma carga muito alta porque eu preciso explicar para vocês.
Então, 5 quilinhos. Primeiro eu vou mostrar para vocês como eu vejo a galera executando, tá bom? O que eu, particularmente, não considero tão eficaz. Então, você vê a galera sentando aqui e fazendo a execução, às vezes, só isso aqui, ó. E como às vezes é ensinado, né, a galera fala o seguinte, ó, não deixa um braço descansando, chegou na metade do movimento, já volta o outro, aí a galera fica assim, ó. Galera, não cometa esse erro. Isso pode estar atrapalhando demais o seu treino de braço, até a nível de progressão de carga. É muito difícil você conseguir pegar 20, 22, 24 quilos numa rosca alternada executando dessa maneira. Você não vai conseguir. A sobrecarga vai acabar pesando em um dos braços, tá bom? O que eu considero eficaz aqui? Seguinte, primeiro, quando for executar, não faz o movimento só até aqui, como muita gente faz. Faz o movimento completo, fazendo o seu dedinho girando completamente até em cima. E aí você desce o movimento de forma controlada. Eu, particularmente, né, eu, PJ, não gosto do tipo de execução alavancado e rápido, como a galera faz. Sim, falando, o outro braço está descansando. Cara, enquanto ele está descansando, sua próxima repetição vai sair com muito mais potência e com muito mais eficaz, tá? E você, como eu já falei no outro vídeo, não precisa estar chegando na falha 100% do músculo. Você precisa parar ali 1, 2 antes da falha, utilizando uma boa carga. E deixa a última série para você usar como trabalho, chegando até a fadiga máxima da musculatura. Então, o que eu considero eficaz é isso aqui, ó. O cara sentou, ó, postura, não fica com o ombro baixo, tá? Peito para cima, encaixou, movimento até em cima, jogando o dedinho para dentro, controla a volta, já sobe o outro, jogando o dedinho para dentro até em cima e volta. Jogando sim o cotovelo um pouquinho para frente na hora de subir. Então, subiu, cotovelo um pouquinho para frente para conseguir um pouco mais de contração e volta. Utilizando do giro, tá bom? Agora, se não quiser o giro, mantém a pegada supinada e faz a mesma coisa. Eu considero mais confortável e você vai conseguir pegar um pouco mais de peso utilizando a rotação, tá? Então, jogando aqui na frente, descendo, gira para dentro. Sobe girando, dedinho, espremeu, volta, volta ao normal. Rosca alternada, sem segredo, utiliza aí como segundo exercício no seu treino, utilizando uma boa carga, uma boa execução e um bom descanso, tá? Como são músculos pequenos, eu considero 1,5 minutos a 2 minutos nas séries principais do seu treino, o suficiente para você executar outra série de maneira eficaz, tá? Galera, vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Como que a variação de ângulo acaba sendo importante. A gente aqui na Ironberg, graças a Deus, tem a condição e a possibilidade de estar treinando nas melhores máquinas possíveis. E essas máquinas trazem naturalmente, né, variações de ângulos que propiciam a gente estar trabalhando a musculatura de uma maneira cada vez mais eficaz, tá? Então aqui temos uma rosca Scott, né, muito boa, e do lado uma mesma rosca Scott, mas numa angulação diferente. Tá vendo que aqui você fica mais encaixado em cima e a pegada acaba sendo mais embaixo, tá? Se você treina aqui ou tem a vontade de treinar, mano, essa variação acaba se tornando natural quando você encaixa essas máquinas no seu treino. Então aqui, mesma coisa, uma máquina da Life Fitness que simula, né, uma rosca alternada e que também tem variação de ângulo, essa máquina e a outra do outro lado. E agora, um dos exercícios que eu mais gosto de fazer para bíceps, que é aquela máquina ali, se eu não me engano, da Hammer, tá? Que é essa. Essa máquina. Cara, essa máquina é excelente, tá bom? Durante muitos anos, eu, como você que está me assistindo, não tive a possibilidade de estar treinando numa academia com esse suporte inteiro. Então, como eu fazia para fazer uma simulação desse exercício? Eu pegava um banco, eu colocava na polia
no crossover e utilizava, né, o pegadorzinho para estar fazendo a puxada de cima. Aqui a gente tem um conforto de ser uma máquina, mas basicamente você consegue simular esse exercício na sua academia tranquilo, que é, ó, sentando aqui e fazendo. Então, banco inclinado ou banco reto, polia alta, pegador reto, você consegue estar simulando aí esse exercício. É um exercício que eu considero muito bom para o desenvolvimento do treino de braço seu, tá? Outra coisa que muita gente acaba errando no quesito treino de braço, não fique mudando muito o seu treino, tá bom? Pegue um treino específico e vá com ele por pelo menos 3 meses. Entenda o seguinte, se você fica trocando de estímulo toda hora, o seu músculo, ele muitas vezes não tem a capacidade de se regenerar o suficiente para o próximo treino. Então, quando você mantém o mesmo treino por um período longo, o seu corpo já se adapta e ele consegue responder melhor ao estímulo e à recuperação durante o tempo. Então você consegue trazer um resultado mais sólido para o seu shape. E isso vale para todos os músculos, tá? Não é tão eficiente você ficar mudando o seu treino todo dia ou todo mês, beleza? Eu sei que às vezes, PJ, é chato ficar fazendo o mesmo treino. Cara, não é questão de ser chato, é questão de eficiência, beleza? Agora, galera, vou mostrar para vocês uma maneira de executar aí o tríceps testa com menos desconforto do que a galera está acostumada. Eu vejo muito relato de dor no cotovelo, tá bom? Nesse exercício. Eu, com anos de estrada, acabei desenvolvendo uma maneira de fazer que me adequei muito bem. Não sinto dor no cotovelo, consigo colocar cargas um pouco mais altas, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Primeira coisa, você vai utilizar um banco inclinado, beleza? Você vai pegar o banco inclinado e vai colocar ele na penúltima angulação. E o bizu aqui é o seguinte, você não precisa, como a gente vê muita gente falando, forçar o seu cotovelo para dentro na hora de executar o tríceps testa. Isso já foi muito pregado, que na hora de fazer o exercício, você tem que jogar o seu cotovelo para dentro para conseguir mais tensão, sentir mais a musculatura. Isso só vai gerar um desconforto anatômico em você. Cada pessoa tem uma estrutura, cada estrutura tem sua individualidade. Às vezes, se o cara for jogar o cotovelo para dentro, ele vai sentir dor. Então não é vantagem fazer isso. Vantagem é você utilizar um pouco mais de peso e manter a execução na sua anatomia, na sua estrutura, sem forçar uma execução. Beleza? Então vem comigo. Sentou, você não precisa pegar muito fechado nem muito aberto. Pega no meio da barra. E na hora de executar, você não vai executar trazendo ele na sua testa como o nome do exercício. Você vai jogar ele na diagonal para trás, tá bom? Então, ó, pegou aqui, o movimento ele vai começar na sua testa, mas você não vai continuar assim, tá? Você vai esticar lá em cima, isso. E agora você vai trazer a barra atrás da sua cabeça, mantendo a anatomia natural do seu cotovelo. Então, ó, lá embaixo. E agora você vai jogar em diagonal para cima. Aqui, ó. Isso. Desceu. Foi. Sem fazer isso, ó. Sem trazer na testa. Jogando para frente, fazendo isso. Aqui não. Jogando aqui e jogando atrás, tá? Assim você respeita a anatomia natural do seu corpo, força menos o seu cotovelo e consegue uma ativação mais poderosa de tríceps do que trazendo na sua testa com dor e desconforto e mais um monte de coisa, beleza? Agora, galera, vou mostrar para vocês algumas variações que vocês podem estar fazendo na sua academia. Uma variação aqui na Iron, essa acaba sendo a minha máquina favorita, tá? Que é uma variação da paralela. Muitas vezes a gente não consegue executar a paralela, pô, eu tô com quase 130, eu tô com 130 quilos, é difícil.
põe uma sobrecarga muito grande na articulação do ombro, do cotovelo, até a do punho também. Então, vou estar mostrando algumas variações aqui que são muito boas, tá? Essa é uma máquina às vezes até mais comum, você consegue encontrar em alguns lugares. Essa aqui é uma máquina que simula uma paralela, beleza? Ó. Sentou aqui. Mas eu gosto de utilizar essa máquina de outra forma. Essas duas maneiras você consegue uma ativação de tríceps surpreendente. É uma máquina que aguenta muito peso, então eu chego nela até 140, 160 quilos aí nas minhas séries principais. É uma máquina excelente, tá? Essa aqui, que é uma simulação do que seria o francês unilateral, mano, essa máquina também é excelente. É meio difícil pra mim entrar nela. Aí, ó, pegou, ajusta a altura, e, ó, sempre controle, tá, galera? Treino de braço, muita gente faz na correria. É um treino que tem que ser feito devagar, numa cadência de 3-2, tá bom? Sem velocidade, sem arranque, sem explosão. 4 a 5 exercícios, um volume médio para alto, já é o suficiente para você estar conseguindo aí um bom resultado de braço a longo prazo, né? Porque quando se fala de musculação, a curto prazo praticamente não acontece nada, tá? Então sempre longo prazo. E aqui na Iron, mano, tem uma máquina que ela é muito peculiar. Foi a primeira vez que eu vi ela aqui, nunca vi ela em lugar nenhum. Vou mostrar pra vocês agora, vem cá. Que é essa máquina aqui, tá? Essa aqui é uma simulação do que seria um tríceps testa, tá? Quase como se fosse um tríceps testa sentado. Dá pra fazer uma variação de testa, dependendo da angulação que você ficar, ou dá pra você fazer ela quase um francês, também bilateral, né? É uma máquina que eu tenho um pouco de dificuldade para entrar nela, mas eu vou tentar demonstrar para vocês. Pegou aqui. Se você fica reto, vira um francês. É uma máquina muito pesada e é uma máquina muito boa, velho. Você consegue uma ativação muscular excelente aqui. É meio difícil entrar nela. Mas é isso, galera. Essas foram algumas variações que tem aqui. Cara, tem muita máquina aqui, o Lucas tá aí de prova. Tem muita máquina que dá pra fazer muita coisa. Tem mais umas 2 variações de paralelas, tem variação de tríceps coice, pô, tem variação de tríceps corda, tem muita coisa. Então, te convido a vir aqui treinar, vir aqui conhecer a academia. E, mano, se você curtiu esse vídeo, se essas dicas foram úteis pra você, se eu te ajudei de alguma forma, curte aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque às vezes o Instagram, o YouTube não mostra o vídeo, então ativa o sininho, tá bom? E vou deixar aqui no card, hein, Lucas? Nosso último vídeo do treino com o Joe, falando sobre progressão de carga, para você trazer isso pra cá, pro seu treino de braço, a mesma coisa que a gente fez no de costas, vem pro seu treino de braço e faça, que eu tenho certeza que você vai curtir muitos resultados a longo prazo, beleza? Então, curte aqui, compartilha, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, PJ Bodybuilder, eu posto muita dica todos os dias pra vocês. E é isso, tamo junto, é nóis e vrau!